Fala família, tudo bem? Eduardo Almeida do canal Mundo Autoconhecimento, de volta com vocês, sempre levando um conteúdo de qualidade para você que quer se desenvolver, que leva a sério o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento pessoal para ser um ser humano e profissional melhor. Hoje o tema é da máxima importância, um assunto que vem sendo tratado como uma das principais competências do ser humano do século XXI, uma das principais competências para levar você a uma carreira, a uma vida significativa, com relações mais harmoniosas, relações que levam à colaboração, à capacidade de trabalhar em equipe. Se estamos vivendo uma sociedade no qual o trabalho em equipe é fundamental, não há dúvida que a inteligência emocional, tema do nosso capítulo de hoje, é da máxima importância para a sua vida. Mas para pensarmos sobre inteligência emocional, temos que pensar qual é o significado de ser inteligente para começar. Quando uma pessoa diz que você é inteligente, de que tipo de inteligência ela está se referindo? O conceito de inteligência como conhecemos, a analítica, abstrata, ela vem lá do século XIX, na mudança para o século XX, quando Alfred Binet, um importante psicólogo francês, começou a tentar fazer um esforço de catalogar o que seria o quociente de inteligência, ou como é que seriam as pessoas mais inteligentes, aquelas que têm mais capacidade de realizar tarefas complexas. Talvez fosse essa a primeira visão que ele teve quando criou esse QI, ou quociente de inteligência. O problema é que quando Binet criou esse elemento de inteligência, ele tinha uma intenção muito nobre, a intenção de ajudar crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, porque ele era entusiasta do desenvolvimento humano e ele acreditava que se pegássemos crianças com déficit cognitivo e dessemos um trabalho de suplementação, de capacitação, essa inteligência poderia ser ampliada. A gente sabia muito pouco sobre a plasticidade do cérebro e sobre o quanto é possível ou não desenvolver inteligência depois dos 9 anos de idade. Hoje se sabe que sim, é possível desenvolver, mas essa inteligência, esse tal de QI, ele tem uma fase inicial na sua vida que é mais desenvolvida. Se uma criança não receber os corretos estímulos até os 9, 10 anos de idade, os estímulos nutricionais e cognitivos, esse déficit cognitivo dificilmente vai ser superado no futuro, ainda que ele possa crescer um pouco, vai continuar com esse déficit cognitivo. Questões genéticas também, como a síndrome de Down, vão criar limitações cognitivas numa criança que não vai ser superada na fase adulta. Então ela pode até encontrar outras formas, como a gente vê casos de crianças Down, de adultos Down, perdão, que consegue até empreender e desenvolver carreiras por meio de outras inteligências, outras capacidades que eles desenvolvem. Mas o aspecto cognitivo de resolver problemas estará determinado e limitado para o resto da vida, infelizmente. Então por isso que é muito importante desenvolver a criança nas primeiras fases, a chamada fase cognitiva, elemento cognitivo, que vai tornar a criança mais, com QI mais elevado, com maior capacidade de resolver problemas. Mas aí vem um ponto importante. Mesmo quando a gente fala de cognição, essa é só uma medida de inteligência. Vamos parar para pensar, por exemplo, nos maiores gênios da humanidade, que foi Albert Einstein, que tinha um QI elevadíssimo, foi quem foi, reconhecidamente uma pessoa com uma grande capacidade matemática, analítica para resolver problemas. Einstein tocava violino também, coisa que nem todo mundo sabe. Agora, será que eu posso comparar Albert Einstein com Mozart? Será que é possível comparar Mozart com Albert Einstein em termos de musicalidade? É claro que não, porque cada um é gênio numa área. Falar sobre inteligência significa que temos vários tipos de inteligência, que foi trabalhado pelo Gardner, um conteúdo que eu vou trabalhar com vocês futuramente, mas que uma pessoa pode ser inteligente em diferentes áreas e não são os mesmos tipos de inteligência. Então, definir uma pessoa como inteligente apenas porque ela tem QI elevado é limitar a capacidade de pessoas, como por exemplo, jogadores de futebol, que podem ter um tipo de inteligência muito específico sem saber necessariamente resolver problemas matemáticos. Então começa por aqui a nossa definição. Inteligência não é uma coisa estrita, restrita e rígida como se pensava. Existem várias formas de ser inteligente. Mas dentre essas existe uma inteligência que é muito importante transversalmente, independente daquilo que você faça, independente de qual tipo de inteligência você tenha desenvolvido. Esta é uma inteligência que ela é útil para todas as pessoas com os diferentes tipos de inteligência. E essa inteligência é justamente a inteligência emocional. A inteligência emocional começou a ficar mais conhecida depois dos anos 80, 90, quando o Goleman começou a divulgar as pesquisas que ele tinha. Ele era um jornalista de psicologia, ele não foi o cara, como se pensa, que criou a teoria de inteligência emocional, mas ele começou a divulgar essa teoria e começou a trabalhar em Harvard. Depois, com esse trabalho, ficou muito conhecido, e essa inteligência começou a ser percebida como a inteligência dos grandes líderes, das pessoas que têm capacidade de trabalhar em equipe, e é a inteligência emocional. Agora, vamos tentar entender o que é inteligência emocional. Goleman vai trabalhar essa inteligência em 3 níveis, que eu gosto de tornar um gráfico. Eu fiz um trabalho gráfico em cima da inteligência emocional para facilitar o teu entendimento. Então nós temos 3 bases da inteligência emocional que estão em você. A primeira delas é chamada inteligência
intrapessoal. E o que será que é uma pessoa com inteligência intrapessoal elevada? É uma pessoa que tem a capacidade de perceber suas emoções, seus sentimentos, organizar essas emoções que são fisiológicas. Eu tenho raiva de você, em algum momento deflagrou uma raiva, eu percebo isso. Eu percebi que eu estou com essa emoção desorganizada, eu organizo ela e eu canalizo positivamente. Então, a pessoa com alta inteligência intrapessoal, ela tem essa habilidade, ela não é sequestrada, tem um processo chamado sequestro de amígdala, que são aqueles ataques de fúria, quando a pessoa perde o controle, fica completamente fora de si, e que ela tem baixa inteligência intrapessoal, porque o estímulo externo deflagrou nela uma resposta agressiva, desequilibrada, no qual, através de uma série de processos fisiológicos da suprarrenal, que não vem ao caso aqui explicar, a pessoa começa a sair do controle. Então, a primeira pergunta que eu te faço, se você quer aumentar a sua inteligência emocional, é: como você lida com os estímulos externos? Como é comum quando uma pessoa fala algo agressivo para você, ou quando existe um estímulo externo agressor, agressivo, como é comum você sair do controle? Qual é o teu nível de percepção sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos? Com que frequência você se irrita e explode frente aos estímulos externos? Então, se você se irrita e explode, é porque você não percebe o que está acontecendo, as emoções, os sentimentos, eles mandam em você e não o inverso. Uma pessoa emocionalmente com inteligência intrapessoal, ela é capaz de perceber, dizer: opa, estou com raiva, analisa. Segundo ponto, organiza. Por que é que estou com raiva? O que é que está acontecendo que essa pessoa fala e que me deixa com raiva? Muitas vezes essa raiva ela vem de uma reação, mas não é raro que ela aconteça porque você teve um valor teu que foi agredido. Se algum valor teu, por exemplo, é justiça e você nem sabe disso, você vê uma injustiça, você fica muito irritado. Então é muito importante aqui, para ter inteligência intrapessoal, você compreender quais são os 5 valores centrais que norteiam a sua vida, o que a gente trabalha bastante nos nossos cursos. Quem não sabe quais são seus valores, nem sequer sabe aquilo que o irrita. O primeiro elemento, então, é entender por que eu me sinto irritado, o que acontece. Conseguindo reconhecer isso, conseguir organizar para melhor canalizar. Porque quando você tem um acesso de raiva, o teu cérebro trino, ele é muito contaminado. O neocórtex, que é o cérebro pensante, vamos colocar dessa forma, ele é substituído pelo límbico e pelo reptiliano, que são os mais primitivos, que trabalham você numa esfera emocional. Então, o que acontece? Você tem aquela pessoa que te magoou, que você ficou chateado com ela, você fica dentro da tua cabeça pensando e dando força: aquele cara é um idiota, eu não gosto dele, ele fez isso comigo de propósito. Então, a tua cabeça, ela vai para uma esfera, para uma dimensão de pensamento contaminado e fica reforçando essa sua crença. Aqui vem o segundo elemento, se você quer ser emocionalmente inteligente, do aspecto intrapessoal. Pegue o seu pensamento e pense: por que é que eu estou falando só disso? Por que eu estou fixado nessa ideia? E comece a pensar em outras coisas, ou comece a pensar sobre um ponto de vista de: deixa eu tentar entender essa pessoa, que é a empatia, já vou falar sobre isso. Mas principalmente, então, quando você sente que você vai ser sequestrado, saia desse estágio que fica dando força, fortalecendo aquele pensamento, com aquela ideia fixa, só falando nisso, procurando os amigos para falar, porque você está fortalecendo o descontrole intrapessoal. Se eu tenho esse elemento, vem o segundo elemento, que é a inteligência interpessoal, que também hoje em dia vem sendo chamado por algumas teorias de inteligência social, que é a capacidade de entender o outro. Então, quando eu começo a entender como o outro foi formado na sua vida, quais são os valores, o que foi que eu fiz que deflagrou nele esse sentimento, que muitas vezes minha conduta está ajudando o outro a explodir, e eu nem percebo isso. Muito importante também, tem outro elemento que a gente chama de MyDNA, que é um teste de perfil comportamental baseado na teoria DISC, e que mostra como a pessoa pensa, sente e age. Então, para você, muitas vezes, uma fala tua, ela não tem peso. Para aquela pessoa, porque ela tem um componente emocional, porque ela é muito racional por causa do perfil comportamental dela, aquilo que eu falo deflagra nela uma sombra. Então, quando eu compreendo o mapa comportamental do outro e o meu, eu começo a me comunicar com ele de uma maneira mais adequada ao perfil dele. No amor também, nós temos as 5 linguagens do amor, que mostram que aquilo que eu dou como sentimento de afeição para o outro, nem sempre é entendido como afeição. Para ele, o amor pode ser outra coisa. Quando eu faço um ato de serviço para ele, era mais importante para ele que eu fizesse, na verdade, desse uma palavra de carinho. Cada pessoa traduz a comunicação, por uma questão de mapas emocionais, de uma forma muito diferente. Se você não tem recursos para entender como o outro pensa, sente e age, certamente, muitas vezes, a tua comunicação irrita ele, e assim como a dele irrita você. Então, na interpessoal, nós temos que desenvolver habilidades para compreender a comunicação do outro. Chegamos, então, à interpessoal, à intrapessoal, e agora falta um terceiro elemento chamado empatia, que é me colocar no lugar, sentir
sentir a paixão, a dor daquela pessoa está sentindo. Então, quando eu começo a perceber que uma pessoa às vezes foi agressiva comigo porque ela está irritada, está com uma dor, está se sentindo ameaçada, eu começo a perceber que por trás daquele comportamento tem uma causa. Não estou dizendo que isso justifica aquele comportamento, mas eu consigo entender, explica aquele comportamento. Então a pessoa que é empática, ela consegue perceber que o outro precisa muito mais do que crítica, ou talvez até de eu entrar numa discussão para quem está certo e quem está errado, eu ter mais carinho, empatia, mais cuidado por ela e com ela, de forma que ela se sinta menos agredida e até baixe seu nível de agressividade. Então, se você quer ser uma pessoa emocionalmente inteligente, isso é muito importante para a sua vida, para suas relações, e infelizmente essa é uma competência que não se aprende na escola, nem na universidade, é importante que você trabalhe esses 3 elementos. Aprenda a reconhecer, organizar e canalizar suas emoções intrapessoal, aprenda a reconhecer os padrões comportamentais e as causas que levam as pessoas a agirem, interpessoal, e se coloque no lugar dela, seja empático em relação ao outro. Se você tem esses 3 elementos, você é uma pessoa com grande inteligência emocional. Já para pensar na educação dos filhos, na relação com o marido, com a esposa, na relação de liderança e a importância dessa competência? Pois é, Daniel Goleman pensou e estudou durante mais de 20 anos resultados na vida de pessoas que são emocionalmente inteligentes. E o que ele descobriu é que não foram os melhores alunos dos cursos em Harvard que tiveram a longo prazo as carreiras mais importantes, mas sim as pessoas que tinham a maior inteligência emocional, independente das notas que tiravam. É claro que nós não estamos falando de alunos medíocres, mas estamos falando de pessoas que, numa média de notas, não foi essa a parte mais importante. A parte mais importante foi a capacidade de se relacionar com o outro. Então, se você quer ter mais inteligência emocional, você precisa desenvolver essa competência. É justamente por isso que nós do REC estamos trabalhando para formar multiplicadores em reeducação emocional comportamental. Inteligência emocional é a base de uma sociedade onde o diálogo acontece, onde as relações humanas são mais afetivas, são menos violentas, e você pode ser um agente dessa causa. Se aproxima do REC e vem com a gente fazer a nossa grande missão, Ikigai REC querem transformar o mundo num lugar melhor por meio de pessoas melhores. E se você gostou desse conteúdo, foi importante para você, sempre que o generoso like, compartilha com as pessoas que você ama, porque o conhecimento é uma das poucas coisas, conhecimento e amor são as poucas coisas que quanto mais eu divido, mais multiplica.